O Inter, todas as vezes que foi campeão, teve pelo menos uma peça fundamental vindo das categorias de base. No rolo compressor eram muitos jogadores, na década de 70 tinha o Falcão, mas agora eu quero falar daquele cara que talvez seja a maior revelação da história do Internacional. Senhoras e senhores, o arquivo de hoje é sobre Rafael Sobis. E com a camisa do Internacional, Rafael Sobis ganhou duas dessa aqui, desafiando todas as probabilidades, assim como tu pode fazer na KTO. A KTO é a casa de apostas do arquivo e olha só, para vocês terem uma noção do que o Rafael Sobis fez no Morumbi, pega qualquer jogo da KTO, qualquer jogo, e vai na aba especiais de jogadores. Desce um pouquinho e ali vai aparecer jogador a marcar duas ou mais vezes. Coloca o jogador da tua preferência e vê a odd que tá pagando. É isso que o Rafael Sobis fez naquela noite no Morumbi. Mas tem um detalhe, tu vai ter que colocar o cupom ARQUIVO para ganhar um bônus de 20% no teu primeiro depósito. Fechado? Então bora pro vídeo. E vamos do começo, porque Rafael Sobis nasceu em Erechim, mas foi criado debaixo das arquibancadas do estádio Beira-Rio. Em um momento muito conturbado do Internacional, que vivia do passado glorioso dos anos 70, de uma conquista da Copa do Brasil em 92, mas de momentos conturbados, de momentos difíceis, que era o que estava acontecendo naquela época. E tem um detalhe que diferencia Rafael Sobis de outros talentos, de jogadores como Falcão, de jogadores como Pelé, de jogadores como Neymar, como tantos outros meninos vindos de uma categoria de base. Segundo o próprio Rafael Sobis, ele nunca foi um craque, digamos assim. Sobis recebeu na entrada grande área, que bomba! Bom, e apesar de uma carreira vitoriosa, de um prestígio de ídolo hoje, o seu início acabou não sendo dos melhores, porque ele sofreu muito com cornetas, com críticas de uma torcida que a gente sabe é bastante exigente, principalmente com quem tá começando. O Sobis acabou sofrendo um pouco, depois foi fazendo vários golzinhos importantes e aí foi ganhando moral e prestígio com a torcida. Vou tentar me dedicar aqui ao máximo. Todos os clubes que eu joguei, cara. Tipo assim, eu me doei. Dentro da minha limitação que eu falei no começo, eu me doei, eu fui muito bem. Fui vaiado, faz tudo parte. Eu sei, eu sou longe de ser um grande jogador. Eu fui longe de ser um grande jogador. Só que eu trabalhava tanto que às vezes o golzinho que gravava era o meu. O gol grande era o meu, então... Em 2004, por exemplo, ele chegou a marcar gol na Bombonera. Atenção, sim, se viene Diego. Sim, tranquilo, e aí está buscando Rafael. Gol! Ele também, naquele período que o Inter jogava a Copa Sul-Americana, chegou a marcar também outro palco do futebol argentino como o Gigante de Arroito contra o Rosário Central, que o Inter vai enfrentar agora nos playoffs da Sul-Americana. Eu expliquei um pouquinho mais sobre esses dois jogos nesse vídeo aqui, então dá uma olhadinha, mas o Sobis toda hora cravava um gol ou outro. Primeiro gol no primeiro tempo, que bola do Perdigão pro Sobis, vai bater! Gol! Em 2005, por exemplo, Sobis foi peça fundamental naquele time campeão brasileiro. Sim, campeão brasileiro na bola, porque no tribunal deram aquele jeitinho. Mas o Sobis era um dos destaques daquele time, foi o quarto artilheiro da competição naquele ano, com 19 gols, empatado com Borges do Paraná Clube e também Alex Dias do Vasco. Mas olha quem é que ficou na frente dele: Tevez do Corinthians, Robigol do Paysandu e ele, o craque, a fera, o baixinho, Romário, com 23 gols, que estava jogando pelo Vasco da Gama. Além disso, ele recebeu a bola de prata da Placar daquele ano, então já vivia uma figura consagrada. Mas o grande ano de destaque de Rafael Sobis acabou sendo no ano seguinte, em 2006. E um detalhe, tá? Por pouco, mas por muito pouco,
o Sobis não deixou o Inter no início do ano. Porque o Milan veio com uma proposta para contratar o jogador, mas o Sobis acabou se machucando contra a Ubra no Campeonato Gaúcho, acabou se lesionando e com isso acabou ficando no Internacional. Eu acabei o ano super bem e eu tava sendo negociado com o Milan. E aí virou o ano, o Abel botou as reservas e aí voltava um titular que outro. E aí eu voltei contra a Ubra em Canoas. Perdemos 1-0, eu escorreguei, a perna foi para um lado, foi para o outro, tive grau 2 de colateral medial, fiquei parado uns 2 meses, 2, 3 meses. Não fui pro Milan. Ainda bem que existe a Ubra. Cara, imagina perder o Sobis naquela Libertadores, o quão difícil que não seria. E voltando de lesão, o Sobis foi decisivo em uma das principais viradas do Internacional em mata-mata. Aquele jogo contra a LDU, que o Inter perdeu na altitude na ida antes da Copa do Mundo, ficou a Copa do Mundo inteira esperando o jogo da volta, ganhou por 2-0 no Beira-Rio, o primeiro gol do Sobis foi esse que você está vendo agora. Mas agora chegou o grande jogo, o momento, a noite que fez o Sobis virar este ídolo consagrado pela torcida que tem que ir no Beira-Rio escondido hoje em dia, que a torcida ama até hoje. E o adversário do Inter naquela final de Libertadores era nada mais, nada menos do que o São Paulo. Atual campeão da Libertadores, atual campeão do mundo e que tinha como seu grande treinador um cara que foi tão importante no ano anterior para o Inter quanto o Sobis. Obviamente estou falando de Muricy Ramalho. Cara, o Inter era uma equipe que estava finalizando um processo de reconstrução no início dos anos 2000, ainda não tinha um alto poder de investimento, enfrentava esse badalado São Paulo que buscava o seu 4º título de Copa Libertadores. Até hoje nenhum brasileiro conseguiu o Tetra da América, um Morumbi com mais de 80 mil pessoas. A maioria vai esperar, vamos empatar, levar o jogo pro Beira-Rio, em casa a gente resolve. Mas esqueceram de combinar com Rafael Sobis. O Sobis sabia da importância desse jogo pro Internacional, talvez por isso ele fosse um dos caras com mais huevos, como se diz os argentinos, para aquele tipo de decisão, para aquele tipo de momento. Porque a torcida entendia que era ali ou não era nunca mais. O Inter não teria outra chance de quebrar esse tabu e ser pela primeira vez campeão da Libertadores. Nada nunca foi fácil para a torcida do Internacional e talvez por isso o Sobis teve uma das maiores atuações, não só do Internacional, não só do futebol gaúcho, não só do futebol brasileiro, do futebol mundial, da história da Libertadores, aquela grande atuação do Rafael Sobis fazendo 2 gols no Morumbi. Olha o Rafael Sobis, recebeu mano a mano, essa jogada perigosa, limpou, bateu! Wagner. Chega o Alex, hoje muito mais ala do que o Jorge Wagner. Fernandão subiu, tocou de cabeça, na trave do rebote, Sobis! O Inter teve tantos jogadores em sua história revelados por suas categorias de base que foram importantes em momentos decisivos. O mais técnico de todos foi Falcão. Pato, entre outros, renderam tantos milhões aos cofres do Internacional. Tiveram vários com qualidade técnica, com explosão, com finalização, mas talvez Rafael Sobis tenha sido o mais importante da história por entender estes grandes momentos em que o Internacional precisa de jogadores decisivos. Sobis apenas não viu o Inter mudar, ele fez o Inter mudar de patamar. Ele passou por todos os processos, ele dormiu nas arquibancadas frias do Beira-Rio, ele foi vaiado, ele sofreu durante goleadas, ele viu o seu clube do coração desde a infância sofrer na mão grande um roubo em Campeonato Brasileiro e ele deu a volta por cima, fazendo 2 gols no jogo de ida, participando daquele jogo decisivo no dia 16 de agosto no Beira-Rio e o Inter conquistando essa belezinha aqui.
E 4 anos depois ele retorna, dessa vez o Inter como favorito da Libertadores naquele ano. O Inter já não era mais aquele patinho feio do início dos anos 2000, era consolidado, era um dos mais temidos, tinha estrutura, tinha poder financeiro e tinha uma grande equipe. Ele ainda no banco viu o Inter passar novamente pelo São Paulo, mas o seu grande momento foi na final contra o Chivas Guadalajara. O Inter venceu o jogo de ida, mas na volta a partida começa com um gol dos mexicanos. Aí tu pensa, putz, será que não vai dar pra gente? Aí é o momento que entra Rafael Sobis na história, que tira todo tipo de zica e encaminha o Inter para mais uma Libertadores. Mais abertura pro Kleber, tirou o cruzamento, a bola fechada, olha o gol, 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 gol! Por isso até hoje Rafael Sobis é conhecido como o Senhor da Libertadores. E o destino ainda entregou para ele uma terceira passagem em 2019. Acabou não tendo um final feliz que a gente queria, mas nada apaga tudo o que Rafael Sobis fez para o Internacional, e a prova disso é o legado, é tudo que ele vive hoje, é o carinho do torcedor com talvez a maior revelação da história do Internacional. Sinceramente, no momento da produção desse vídeo, a gente fez um debate sobre isso. Eu ainda acredito que Falcão seja a maior revelação, a mais importante em todos os aspectos. Mas é importante, a gente não pode descartar a importância do Sobis com a camisa do Internacional. Segundo maior, atrás do Falcão, ainda segue sendo uma honra. E tu, o que é que tu acha? Deixa aqui nos comentários, também deixa o like se tu ainda não deixou nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Segue a gente nas redes sociais, @arquivocolorado1909, vai ter muita novidade aqui no canal, tá? Fica ligado, vai ter mudança, vai ter uma reformulação geral, tu vai gostar bastante. Então fica atento. Um abraço, até a próxima, e antes de sair, clica nesse vídeo aqui, ou clica nesse vídeo aqui. Tchau!